assunto é com Murilo Rocha. Agora 10:09, bom dia, Murilo Rocha. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Band News. O assunto dessa quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, é justamente a questão das isenções fiscais, como a gente trouxe aí nas nossas manchetes, né? Foi nossa reportagem principal hoje de abertura do jornal. Ontem foi apresentada na Assembleia, né, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que o governo prevê de gastos, de déficit, né? É vamos dizer, o cálculo do governo para o ano 2026. E lá a previsão de isenções fiscais aí no montante de 25 bilhões de reais, né? Esse é o que o governo, vamos dizer, vai dar a empresas, vai deixar de cobrar de empresas, né? Para as empresas se instalarem aqui em Minas ou permanecerem no estado de Minas Gerais. O governo, tradicionalmente, o governo de Minas e o governo de todo o país dão isenções fiscais para as empresas. Esse montante vai chegar a 25 bilhões de reais, ou seja, o governo deixa de arrecadar 25 bilhões de reais no ano de 2026. E como a gente trouxe nas nossas manchetes aqui, o que chama a atenção é que o governo havia prometido, aí na figura do vice-governador Matheus Simões, havia prometido divulgar uma lista com todas as empresas que recebem esse benefício de isenção fiscal, né? E nem foi uma demanda da imprensa isso, não, nem foi um pedido da imprensa, não. Foi num café da manhã promovido pelo vice-governador com jornalistas no dia 23 de junho, ou seja, no mês passado, final do mês passado. O vice-governador, que estava como governador em exercício, porque o governador Romeu Zema estava em viagem oficial, se eu não me engano, estava na China. O vice-governador Matheus Simões, então governador em exercício, chamou alguns representantes da imprensa para um bate-papo ali na sede do BDMG, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, na Rua da Bahia. E nessa conversa, o primeiro tema, antes de ser questionado sobre qualquer assunto, o então governador em exercício Matheus Simões falou, olha, que estava reunido ali, queria dar uma notícia para a imprensa. Eu tenho a tranquilidade de falar desse assunto, porque eu estava presente nesse café da manhã. Então não foi nenhum questionamento nem nada, ele abriu o café da manhã dessa forma, falando que tinha uma notícia para dar para a imprensa, que ele havia decidido ali, o governo havia decidido que a partir de então seria mais transparente, né? Tiraria o sigilo que está sobre essas empresas que recebem isenção fiscal do governo de Minas Gerais. Segundo o governador, era uma medida importante nesse quesito de transparência, né? Que ele próprio era muito a favor da transparência, uma vez que não tinha irregularidade nenhuma, era um benefício concedido pelo governo de Minas, não havia motivo para não ter transparência. Então ele estava anunciando ali a retirada do sigilo do nome das empresas, da legislação do governo do estado. Ele falou ainda que demoraria cerca de uma semana, mais ou menos, porque teria que retirar ali de empresa por empresa, teria que ter um decreto ali retirando o sigilo de empresa por empresa. Ele falou que esse processo demoraria mais ou menos uma semana, ou seja, no mais tardar no fim do mês de junho ou início de julho. Pois bem, ontem, quando foi anunciada a questão da LDO, o repórter aqui da Band News, o Eliseu Júnior, ele questionou o vice-governador sobre essa questão da lista, né, das empresas com isenção fiscal, que havia sido prometida a divulgação dela lá no final de junho, ontem já 15 de julho, ou seja, mais de 20 dias depois desse anúncio do governador, do então governador em exercício, o vice-governador Matheus Simões. E para surpresa geral, o vice-governador recuou. Ele falou que aquela tinha sido uma decisão dele enquanto governador em exercício, que depois ele passou para a Secretaria de Fazenda e não estava mais acompanhando ali, que deveria ser a Secretaria de Fazenda que deveria ser questionada. A impressão que dá nessa fala do vice-governador é que ele tomou uma decisão que depois foi barrada internamente pelo governo, né? Ele tomou enquanto estava em governador em exercício, provavelmente houve uma repercussão no meio empresarial, principalmente entre essas empresas que são beneficiadas, devem ter reclamado com o governo, e aí depois o governador Romeu Zema, com seus secretários, enfim, decidiram aí barrar essa decisão de divulgar a lista. Vamos ver, né? Vamos ver se não, às vezes o governo vai se manifestar, falar que está apenas demorando para realizar esse processo, ainda vai divulgar essa lista, mas pela fala do vice-governador nessa entrevista ontem com o Eliseu Júnior, deu essa impressão que foi uma decisão que ele tomou, mas que não houve ali, né? Não houve respaldo pela Secretaria de Fazenda e pelo próprio governador Romeu Zema,
porque não foi à frente dentro do prazo, né, que ele havia falado, que seria no máximo uma semana para juntar os dados, e eles mesmos divulgariam uma lista informando o nome dessas empresas, né? Ele falou no máximo no início de julho, ou seja, esse prazo passou e essa lista não foi divulgada. Ele, questionado ontem, a gente vê que ele hesitou. Ele falou: olha, eu, enquanto governador em exercício, fui a favor, anunciei essa medida. Ele nem falou que ele anunciou, ele falou que ele manifestou essa opinião. Mas eu estava presente nesse café da manhã, como eu disse, e ele anunciou, né? Ele falou que seria uma medida tomada ali, porque na visão dele não teria sentido manter aquele sigilo. Pelo jeito, repercutiu mal fora do Estado, entre os empresários, fora do governo, entre os empresários que recebem esse benefício. A impressão é essa, que pressionaram o governo mudou de rota aí e decidiu não divulgar mais a lista, né? Vamos ver aí se a Secretaria de Fazenda se manifesta sobre essa questão dessa lista, se vai ser divulgado ou não em algum momento. A gente aguarda, né? Porque foi, como a Sinine disse aqui nas manchetes, né? Foi uma promessa, né? Foi um anúncio feito pelo vice-governador quando estava como governador em exercício no dia 23 de junho. Ou seja, menos de um mês passado, ele fez essa anúncio aí nesse café da manhã com jornalistas. É importante, né, gente? Assim, se não há nenhuma irregularidade, não há, é uma decisão do governo do estado em conceder benefícios para atrair e manter empresas, né? Por que não a gente saber o nome dessas empresas e o montante que cada uma delas deixa de pagar de impostos, né? Acho que é importante. A gente está nesse momento que a gente está discutindo tributação no Brasil, nessa discussão ganhou toda a população, né? Sobre taxação, se é justa, se não é justa, questão de tributação com justiça social, tudo isso virou pauta nos últimos dias. Então, nada mais justo que saber quais empresas têm benefício fiscal e o valor desse benefício, né? Quanto que elas deixam de pagar, né? Até para a gente ver se está valendo a pena ou não conceder benefício para a empresa XYZ, né? Se está gerando emprego, se justifica ela ter esse benefício fiscal. Acho que é importante e nas próprias palavras do vice-governador, né? É uma coisa que deveria ser feita. Ele entendia como uma coisa necessária para aumentar a transparência do governo do estado, mas parece que a opinião dele não foi consenso dentro do governo de Minas Gerais. Vamos aguardar para ver se há alguma novidade nesse processo e cobrar aí do governo de Minas a divulgação desta lista com o nome das empresas que têm isenção fiscal em Minas Gerais. É isso, Sinine e Luciana. 10h17.